recomeçar sobre a análise de Jesus, sobre os cuidados de Jesus. Recomeçar é um grande desafio para todos nós, porque é difícil quando você chega no momento que você tem que parar. E aí quando você para, você fala, será que vai dar certo novamente? Será que eu vou ter êxito? Como uma pessoa tem uma empresa, falha a empresa e ela quer reconstruir, será que vai dar certo? Eu já errei, e será que eu consigo recomeçar? Sim, o plano do Senhor é exatamente esse em nossas vidas. O recomeçar é um grande desafio do reino. O recomeçar, o refazer, o novo, o renovo, o avivar, são palavras muito similares em que o Senhor, Ele trata isso em nossos corações. Então, a estagnação não pode vir sobre nossas vidas. Tudo que fica estagnado, ele cheira mal. Você põe uma água, a água fica estagnada, começa a dar lodo, começa a ficar ruim, começa a cheirar mal, começa a dar mosquitinho da dengue e você fica doente. Não vale a pena. Vale a pena você e eu nos movimentarmos, vale a pena nós colocarmos nossos corações diante de Deus e permitir esse recomeço. E o tema da mensagem de hoje é os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus em nossa vida. Eu estava essa semana pensando, porque a mensagem de domingo, eu já começo a pensar na segunda. Como eu não estou pregando domingo, então começo a pensar na sexta, da mensagem da próxima quinta, porque outros irmãos estão pregando, e aí eu não tenho esse problema, mas quinta-feira está chegando. E essa semana eu estava pensando sobre os desígnios de Deus. O que são os desígnios? Desígnios, dentro de uma visão bíblica, são as disposições do Senhor, seus planos, projetos e propósitos de amor para nós. São os planos de Deus, os projetos de Deus trabalhados em nossas vidas. Os desígnios de Deus em nossas vidas. Se você parar para pensar, qual é o desígnio de Deus na minha vida? O que Ele fez na minha vida? O que o Senhor fez? Qual é o plano do seu amor na minha vida? Certo que você vai falar, o plano do amor de Deus na minha vida foi a cruz. Sim, essa é a centralidade, é Cristo. Mas você e eu somos alvos constantes do amor de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Constante. Como assim, pastor? Por exemplo, André e Diana, há muito tempo querendo um filho, não tinha filho, orando ao Senhor. Quando o Senhor acertou ele como alvo do seu amor, está aí Alice, correndo na igreja, alvo do amor de Cristo. E você pode ter testemunhos disso, daquilo que o Senhor já fez na minha vida, como alvo do amor dele para comigo, no particular. A cruz é algo para o mundo, porque Deus amou o mundo, é algo que alcança todos, mas Deus faz também os seus desígnios pessoais em nossas vidas, daquilo em que eu e aquilo que vem na minha vida atinge a mim pessoalmente, e aí fica marcado, esse desígnio foi para o Bruno e para a Mari. Deus fez isso, Bruno e Mari foram alvos do amor de Cristo. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é se você já foi alvo de alguma desses frutos, dessas bênçãos de Deus na sua vida. Eu fui, não sei se você foi. Se você foi, você pode dar um glória a Deus, querido? Aleluia. No dicionário, é aquilo que se pretende fazer. Aí é algo pessoal. Os meus desígnios é aquilo que eu pretendo fazer. É aquilo que é a intenção, projeto, plano, vontade. Aquilo que eu tenho de vontade por fazer. Então há o desígnio de Deus, que nós somos o alvo dos planos de Deus, mas há os meus desígnios na decisão de fazer alguma coisa. Então, Alexandre tem sonhos, tem projetos, tem ideais, tem planos, tem vontades, e muitas vontades, mais vontade do que planos, bem poucos planos, mais vontades, mas são desígnios que eu tenho que colocar diante do Senhor e correr atrás. Há uma frase que fala que todos os sonhos podem ser realizados, bastam serem perseguidos. Todos os sonhos podem ser realizados, eles têm que ser perseguidos. E quando eu penso sobre os desígnios de Deus, eu penso sobre Moisés. Pensa num cara que Deus olhou para ele e falou assim, vou te usar.
eu vou usar a sua vida para que você cumpra no meio do meu povo os meus desígnios. Eu vou abençoar o meu povo através da sua vida, através o meu projeto vai passar por você. Olha que privilégio para Moisés. Os projetos de Deus em relação a Israel passa pela vida de Moisés para alcançar essa nação que é o coração de Deus. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Esqueci o nome dela. Taliene, tira um pouquinho mais do médio, filha. Não sei se era aqui do retorno. E aumenta um pouquinho aqui o meu... Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Olha o que diz. Moisés já tinha, querido, nascido. Você sabe da história. Ele foi... Aí, está chegando. Aleluia. Ele tinha... A mãe dele colocou no cesto, a filha de Faraó viu, chapou a própria mãe para poder cuidar. Ele foi criado dentro do Egito. No momento ele viu um egípcio esmurrando, chicoteando um hebreu. Ele se ira no coração, mata o egípcio e foge. Quando ele foge para o deserto. E no meio do deserto ele encontra com um homem chamado Jetro. E esse homem torna-se seu sogro. E tornando seu sogro, ele estava lá trabalhando, feliz da vida, cuidando das ovelhas do seu sogro, cuidando de tudo. Em um determinado momento, ele vai levar as ovelhas para o outro lado do monte para poder pastar. E aí está aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro. Você viu como é rápido a história? O rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, e por essa causa, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos tiitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, enviou a vocês. Quando nós ouvimos essa história, Moisés era um homem comum, apesar de ser um homem doutrinado, ensinado, um homem culto. Lembre-se, porque ele foi cuidado, ele foi educado dentro do Egito. Na época o Egito era uma das maiores potências mundiais,
não tinha essa visão de mundo, mas era uma das maiores potências. Mas o Egito era isso, e Moisés foi criado lá dentro, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Moisés sai, foge, e toda essa bagagem de conhecimento fica guardado com ele. Deus manda com que ele volte para algo especial, para que o desígnio de Deus acontecesse naquele povo, através da vida de Moisés. Moisés, então, ele questiona Deus: como vou fazer isso, Senhor? Como eu vou chegar para um povo que não lhe conhece, só sabe de histórias contadas, reveladas, de histórias dos antepassados, e vou chegar para o povo e dizer: olha, o Deus de vocês mandou eu vir aqui para libertar vocês. O que eu vou dizer para eles? Diz que o eu sou te enviou e já está de bom tamanho. É interessante que Moisés, ele escuta isso, toma posse disso, mas não fica seguro disso. É interessante que quando você pega a história de Moisés, ele vai, ele vê, ele ouve, ele vai diante de Deus, tira a sandália, chega diante do Pai, Deus fala com ele, Deus o envia, ele entende isso, ele reconhece isso, mas ainda fica inseguro em ir cumprir os propósitos de Deus para Israel. Mas mesmo na vida insegura, ele obedece ao Senhor para que aquilo pudesse acontecer. Quando você pega a história de Moisés, você começa a ver fatos importantes que servem para mim e para você. Quantas vezes nós já paramos na vida, quantas vezes fomos impedidos, ou começamos alguma coisa e não deu certo, ou palavras que foram lançadas sobre nós e nos fizeram parar e impedir que pudesse continuar. Eu lembro-me eu não sou muito marcado por palavras, mas eu lembro de uma pessoa, uma professora de escola dominical, em que falou uma palavra, e aquela palavra ficou marcada no meu coração por anos. E aí Deus é tão perfeito que eu fui para o seminário, e aquela professora, de quando eu era criança, foi me dar aula no seminário. Aí eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Saí do Rio e a pessoa vem para cá também. Eu falei: e agora? Ok, permitir-se ser tratado e deixar com que esse tratamento seja eficaz na sua vida, são os desígnios e recomeço de Deus em nós. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus quer, porque temos medo daquilo que vamos enfrentar. Abrimos mão dos propósitos e desígnios de Deus, porque temos medo do que vamos enfrentar. E por não enfrentarmos, nós não somos, na totalidade das nossas vidas, abençoados e transformados. Os medos, os caos, as marcas, as feridas, às vezes são maiores do que os propósitos de Deus em nossas vidas. É o que nós colocamos, aquilo que você alimenta no seu coração, é aquilo que vai te dominar. É aquilo que vai te dominar. Aquilo que você alimenta, se você fala: não, Deus está comigo, eu creio e eu vou fazer isso, Deus muda o quadro da tua história. E quando nós lemos essa história de Moisés, Moisés não queria voltar. Mesmo inseguro, ele creu naquilo em que Deus tinha para ele. Quando temos Moisés, ele volta para uma terra na qual ele teve que fugir. Ele volta para uma terra que ele teve que abandonar. Ele volta para um lugar na qual não foi boa para ele, porque ele acabou tendo que matar um egípcio, descoberto, teve que fugir para continuar vivo. Agora você dá meia volta e vai lá novamente encarar aquela situação e mais, pedir a libertação de um povo que estava escravizado. Moisés tem que fazer isso. Moisés volta pelo povo, mas ele volta pelo povo, mas com o coração amedrontado. O obedecer é importantíssimo. Quando Deus ele trabalha em nossos corações para que você possa fazer algo e ouvir, obedecer faz toda a diferença. Moisés obedece. Moisés tinha uma educação egípcia, Moisés tinha vivido no Egito, costumes do Egito, tradições do Egito, mas o seu coração estava inclinado para uma palavra do Senhor.
Você pode ter, pastor, aconteceram várias coisas, vários momentos difíceis, várias frustrações, várias marcas, mas se Deus falou que vai reconstruir, Ele vai reconstruir cada etapa da minha vida. Ele vai fazer. E é importante eu e você crermos. É importante nós nos rendermos. Os propósitos de Deus em nossas vidas são sempre maiores do que aquele que nos causaram dores. Sempre. A mão de Deus é sempre estendida sobre nós, é sempre maior do que aquilo que nos machucou, daquilo que nos feriu. Então, creia nisso, guarde nisso, em nome de Jesus, para que eu e você não fiquemos parados pelo caminho. Voltar. Segunda coisa que eu aprendo, o deserto, a casa do sogro de Jetro, apacentar as ovelhas, já era um grande ensinamento de libertação para o povo do Egito em relação à vida de Moisés. Moisés vai para o Egito, foge do palácio e vai viver no deserto, vai trabalhar para o sogro, vai cuidar de ovelhas, um homem com um baita conhecimento, um homem com uma baita educação, influência, e provavelmente o novo faraó era o filho do faraó que vivia com ele, e ele estava ali, naquele momento Deus manda ele voltar. O tratar de Deus na vida de Moisés é somente para recolocá-lo diante de faraó. Eu gosto muito quando você escuta, nós escutamos a história de Davi. Davi, para ele enfrentar Golias, houve um processo de crescimento. Davi enfrenta a ursa, Davi enfrenta o leão, Davi, ele cuida das ovelhas, ele coloca a sua vida na frente das ovelhas para cuidar dela, até que ele se destaca enfrentando Golias. Situações difíceis da vida nos servem para nos aprimorar, para crescermos e amadurecermos. As situações difíceis da vida não podem nos impedir de continuar. Pastor, é aí onde eu vim parar no deserto, eu vim parar nos momentos mais difíceis, eu parei numa palavra, eu parei num pensamento, eu parei numa frustração, num casamento que não deu certo, em alguma coisa que não foi para frente. Os desígnios de Deus são para que você possa continuar. Corações estabelecidos e satisfeitos. Eu sempre falo de uma palavra chamada saciabilidade. Corações satisfeitos diante de Deus. E essa satisfação é só Jesus Cristo que pode trazer para mim e para você. Moisés, ele passa por todo esse percurso para retornar, para cuidar do povo de Deus. Ele passa por esse deserto, ele passa pela casa de Jetro, ele casa e volta para poder trazer libertação ao povo de Deus. Então não murmure, aceite, Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando. Pastor, Deus, como é que vai ser? Deus está cuidando. E sabe o que eu gosto? Em que tudo isso tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Eu fui em Taubaté com Rafael e Esther, e na volta eu parei na Nestlé. E os dois oiudinhos, sabe, viram aquele Neston, a garrafinha de Neston, de R$7 por R$3. Prazo de validade chegando. Apesar que já tinha mais 4 meses. Tem criança não dura 2 dias. Para 4 meses, irmão, porque tem criança que não dura 2 dias. Quem tem Esther também não dura 2 dias. Para o Rafael não durou meia hora, porque ele já veio tomando quente. Depois teve uma consequência do quente, né, irmão? Depois chegou em casa, sofreu a consequência do Neston quente. Mas o que eu quero dizer? Que tem prazo de validade. Nada é para sempre, a não ser o amor de Deus. Você precisa entender. Pastor, eu estou passando por uma luta, tem prazo de validade. Pastor, as frustrações, tem prazo de validade. Deus cuida de tudo isso. Deus está na frente de tudo isso. E você pode ter paz no seu coração. Outra coisa que eu aprendo no versículo 7, que fala que Deus estava vendo a aflição do povo. Quando eu li isso aqui, eu já li essa história dezenas de vezes, mas quando você lê e fala assim, eu estou vendo a aflição do meu povo, eu falei, que lindo.
Deus está vendo a aflição. E não era um povo que tinha um envolvimento com Deus, porque era um povo que ouvia de um Deus, mas não vivia desse Deus. Ele estava ali no Egito, mas Deus fala: eu estou vendo a aflição do povo. Deus estava escutando o clamor, Deus sabia do sofrimento daquele povo. Deus estava vendo, Deus estava escutando, e Deus estava sabendo o que estava acontecendo ali. Não somos obra do acaso, não fomos lançados de qualquer jeito. Deus está vendo. Eu estava vendo um pastor de uma igreja quadrangular lá do Rio Grande do Sul. Ele chega na igreja, eu não sei se você viu esse vídeo, ele abre a porta da igreja assim e vai entrando, a lama até no meio da canela, dentro da igreja, sem teto, porque a água subiu tanto que arrancou, deve ter sido forro, arranca teto. E aí ele entra na igreja, ele põe a mão na parede. Deve dar uma sensação terrível, irmãos. Eu falei, não sei com quem, porque tudo que você faz dentro da igreja é com muito custo, é com muito investimento, é com ofertas, é com dedicação. Então, de repente vem a água, destrói tudo. E aquele pastor falou assim: Deus sabe de tudo. No momento de tanta dor, no momento de tanto sofrimento, no momento de tanta angústia, e que talvez a oração pudesse assim: poxa, Senhor, o Senhor podia livrar pelo menos a sua casa. É a sua casa, não é? É a sua casa. A água, a chuva, o sol vem para todos, mas Deus continua vendo a aflição de cada um. Ele continua vendo, Ele sabe, Ele vê, Ele escuta, e Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. No processo do recomeçar, Deus não nos desampara. Talvez o recomeço seja mais difícil do que o começo, porque começar tudo é novo. Quando eu me casei com a Débora, era tudo novo, maravilha. Nunca tinha vivido uma vida a dois, dormir na mesma cama, acordar junto. Ai meu Deus, né? Assim, você acorda a primeira vez junto, você começa a vida a dois, tudo novo. Aí você fala: nossa, está começando. Agora, quando acontece alguma coisa, uma separação, vem novo casamento, aí você fala: eu já sei o que vai acontecer. É recomeçar. Morreu uma pessoa, morreu um dos cônjuges, e agora vai casar. É recomeçar. Recomeçar, você já sabe qual que é o caminho. E às vezes fala assim: eu tenho preguiça disso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Recomeçar, às vezes, é mais difícil do que começar do novo. Mas Deus vê, no processo de recomeçar, Deus não nos desampara. Agora, para mim, desse texto todo, o versículo mais lindo é o versículo 8, onde Deus fala assim: por isso eu desci. Por isso eu desci. A primeira expectativa, o primeiro encontro de Moisés foi com o anjo. Mas depois Deus fala: por isso eu desci. Eu desci pelo meu povo. Eu desci por ver a aflição. Eu desci para ver o que está acontecendo. É gratificante saber que Deus, Ele desce pelo seu povo. Ele vem ao nosso encontro. E Deus vem, Deus age, Deus favorece, Deus cumpre. Ele peleja por nós. Por isso eu desci. Quando eu li esse versículo, eu falo: Senhor, continua descendo sobre nós. Domingo nós temos o culto de Pentecostes. E eu coloquei uma música para o louvor, para nós cantarmos no domingo. E a música fala, num determinado momento, que vem com o Espírito Santo, desce o Espírito Santo, vem o Espírito Santo sobre nós. Eu falo: Senhor, desce sobre as nossas vidas. Desce. Esse Deus, Ele é tão perto. Ele é tão perto que o seu Espírito pode descer até nós. E não somente descer, mas habitar em nossas vidas. Fazer a sua moradia em nós. Ele fala aqui para Moisés: por ver a aflição, por escutar e por saber, eu desci.
ao encontro do meu povo. Eu desci para poder ver o que está acontecendo. Moisés foi o único que chega diante de Deus, apesar de não ver, porque ele se fecha, ele se vira. Moisés foi o que chegou mais perto de Deus. Eu desci por causa do meu povo. Deus vê na precisão o que acontece dentro dos nossos corações. Eu desço em favor de você. Eu olho, eu faço, eu movo céus e terras em favor dos meus filhos. O que eu aprendo quando Moisés chega e fala: o que eu vou fazer lá? Como que eu vou me apresentar? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Moisés se apresenta de Deus e fala assim: Deus, quem sou eu para poder chegar diante de Faraó? No momento de tantas situações, eu com um nome sujo lá no Egito, porque eu matei um egípcio, meu nome está sujo lá, está no Serasa do Egito, eu vou chegar lá e como é que eu vou me apresentar? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Essas situações são às vezes, por muitas vezes em nossas vidas, desculpas para não prosseguirmos. Eu não sou capaz, para mim não vai dar, eu não consigo fazer isso. Para mim, quem sou eu para poder chegar diante de Faraó? Para mim não tem como fazer as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: se o Senhor desceu, se o Senhor viu, se o Senhor moveu em teu favor, é o mesmo que vai te capacitar e te guardar para fazer você recomeçar. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Não é o Deus que vai te apresentar e vai te abandonar. Ele te levanta, ele te apresenta, ele te leva, ele te capacita para que você possa chegar aonde tem que chegar, crendo que esse Deus continua fazendo milagres. Moisés pergunta: quem sou eu para poder me apresentar diante de Faraó? Quem sou eu para poder me chegar diante de Faraó novamente? Ele só era filho da casa de Faraó, ele só foi criado com Faraó, conhecia todos os corredores do palácio de Faraó, e ele pergunta: quem sou eu para chegar lá? Você é a pessoa mais correta, indicada para chegar lá, e eu estarei contigo. Diz que o eu sou te enviou, diz que o eu sou está com você. Sou o quê? Todas as coisas. Eu sou aquele que eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. Eu sou o Criador, eu sou o grande eu sou. Fique em paz, porque eu estou contigo. Queridos, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dos grandes homens da Bíblia, dos heróis da fé, é o mesmo Deus que é o meu Deus e o teu Deus. Amém, queridos? O que nos falta? Então, o que nos falta, pastor? As mesmas convicções de fé e desafios no coração para continuarmos adiante. O que nos falta são as convicções de fé para colocar em prática aquilo que Deus trouxe sobre a sua vida e a minha vida como desígnios. Daquilo que Deus colocou para você e para mim para fazermos. E por muitas vezes deixamos passar entre os dedos com medo de não conseguirmos alcançar ou de alcançarmos os propósitos de Deus. Deus nos conhece e sabe o que somos capazes, e o que somos capazes, Ele nos capacita ainda mais a fazer. Então tenha paz com isso, para que você lembre e guarde 3 coisas que não voltam mais, e você talvez já deve ter ouvido isso: uma flecha lançada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. 3 coisas que não voltam mais: uma flecha lançada, a palavra falada e uma oportunidade perdida. O que nós temos tido nessa série de mensagens são oportunidades que o Senhor tem nos dado para nos alimentarmos de esperança e expectativas para recomeçar. Viver sofrendo, sofre porque quer. Viver sofrendo não são os desígnios de Deus para a sua vida. Deus se apresenta a nós, Jesus, o Espírito Santo, para que você e eu tenhamos liberdade e alegria. Jesus é a alegria dos homens.
Em meio a tanto sofrimento, a meio a tanto desespero, a meio a tantas dores, Jesus continua sendo a nossa alegria, o nosso bem maior. Amém, queridos? Amém. O nosso bem maior continua sendo Jesus. Não é carro, não é casa, não é igreja, não é templo, não é... Não. É a presença do Senhor em nós. Oportunidades perdidas faz com que você possa não mais voltar a fazer o que tinha que ser feito. Não perca, essa série é uma série de palavras que vai desafiar os nossos corações a reconstruir a nossa história, a reconstruir os nossos pensamentos, que por muitas vezes são deteriorados com o tempo e roubados os planos. Não perca essa oportunidade. 3 coisas: flecha, palavra, mas oportunidades perdidas você não pode deixar passar. Eu quero desafiar você a você alimentar o teu coração, assim como Moisés, mesmo ele vendo o próprio Deus, mesmo com medo de fazer, mas ele creu na palavra desse Deus para ir adiante. Ele creu: Senhor, como é que vai ser? Fala que eu estou te enviando. Tá bom. Ele volta e cumpre o querer de Deus. Eu queria que você enchesse o teu coração dessa esperança. Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei nem qual o primeiro passo que eu tenho que dar, mas eu preciso que o Senhor esteja na frente, me mostrando caminhos, abrindo portas, mostrando os desígnios e reconstruindo a esperança no meu coração. Reconstruindo a esperança no meu coração, reconstruindo a minha história. Acusador é Satanás. Lembre-se sempre disso. De vez em quando alguns irmãos tomam o papel de Satanás, mas não esquenta a cabeça não, larga ele para lá, porque tem uns irmãos que gostam de apontar dedo. Você fala para ele: irmão, não acusa não, isso aí não toma o papel de Satanás para você não, irmão, deixa que ele faz o papel dele. E Satanás, como acusador, ele quer impedir o nosso crescimento. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai reconstruir, não só o emocional, o espiritual, mas Ele vai reconstruir todas as áreas do teu coração, para que você seja uma pessoa totalmente madura, alimentada, saciada, satisfeita na presença do Senhor, sabedor que há um Deus que vê, que ouve e que vem, Ele desce ao teu favor e ao meu favor. Vamos ficar de pé, queridos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Durante essa série de mensagens, a primeira mensagem que eu preguei, eu não fiz apelo. O Bruno domingo pregou e também não fez apelo. Quinta-feira, hoje. Sabe por quê, queridos, que eu não tenho feito apelo? Não porque eu não gosto e acho desnecessário. Não. Eu gosto e o apelo é necessário. Eu só não gosto de apelo apelativo. Sabe aqueles apelos assim: vem, por favor, dá ibope para o pregador. O pregador não precisa de ibope. Eu gosto que quando você entende a mensagem e quando você permite com que o Espírito Santo haja no teu coração. Essas palavras são palavras que vão somatizar na tua vida uma transformação. Estamos no processo e elas vão somar em nossos corações um processo transformador, um processo libertador, algo que está sendo reconstruído dentro dos nossos corações. Talvez há uma camisa que diz assim: se a religiosidade te machucou, nos desculpe. Às vezes coisas que a própria religiosidade impediu você, te machucou. Eu não preciso te pedir desculpa, você precisa lançar isso fora, que eu não fui eu o autor disso. Você precisa lançar isso fora em nome de Jesus e permitir com que o Senhor venha agir no teu coração. Permitir é eu reconhecer e querer e falar: Senhor, eu quero. Eu tenho áreas na minha vida que precisam ser reconstruídas, áreas do meu relacionamento com a minha esposa precisam ser reconstruídas, do meu relacionamento com meus filhos precisa ser reconstruído, do meu futuro, dos meus relacionamentos, do meu trabalho.
dos meus sonhos, dos meus projetos, áreas da minha vida emocional. Às vezes a minha alma está destruída, e a minha alma destruída traz enfermidades para mim. Eu preciso ser reconstruído pelo Senhor. A mão do Onipotente sobre a minha vida, a mão do Senhor, e Ele faz isso, querido. Então isso é um processo de cura, é um processo de transformação, é um processo do mover de Deus sobre nossos corações. E esse processo tem que ser aceitado primeiro por você. Eu e você devemos olhar e falar: eu quero, eu preciso. E deixar com que essas palavras possam entranhar em nossos corações de forma tão profunda, e que possam mudar os nossos pensamentos e corações, e lançar fora todo medo. O que Deus quer para mim e para você é algo lindo, é maravilhoso, mas o que o diabo também quer é destruir os processos, os planos de Deus, os desígnios de Deus em nossas vidas. O que o diabo quer é destruir os desígnios, o mover de Deus sobre mim e sobre você, impedindo-nos de continuar crendo e caminhando. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero declarar que de qualquer forma que você vá, que de qualquer forma, com medo, receoso, que você siga adiante. Que de qualquer forma, se Deus mandou você ir, se Deus mandou você fazer, não para não. O Senhor te achou, o Senhor te convidou, o Senhor te capacitou, o Senhor está contigo. Ele desceu, Ele viu, Ele ouviu, Ele sabe. Então, querido, deixa Deus agir na tua vida e fala: Senhor, eu não quero nem saber se o Senhor está me vendo, se o Senhor está me chamando. Eu vou, porque é plano dos céus sobre a minha vida, e sobre o plano de Deus nada pode ser frustrado, porque os planos do Senhor não se frustram. Eu queria que nessa noite você colocasse o teu coração diante do altar de Deus. E se você desejasse ajoelhar no seu lugar, querido, se ajoelhar no altar, que você orasse ao Senhor, que você falasse com Ele: Senhor, olha, eu tenho processos que precisam ser curados, planos que precisam ser restabelecidos, dores que precisam ser tiradas, cicatrizes que precisam ser, porque elas precisam parar de doer. Eu queria que, se você desejar, se ajoelhe no seu lugar, venha no altar. Eu não estou fazendo apelo, eu estou te convidando, você que deseja mudar, e permitir que Deus faça isso na tua vida, em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é tão gostoso quando nós nos achegamos na Tua presença. Quando nós nos achegamos diante de Ti, nós estamos num tempo tão gostoso de consagração, de jejum, buscando, desviando o mal, fugindo das coisas do inferno. E é tão gostoso quando nós entendemos, ó Pai, que os Teus planos são maiores do que os nossos planos. Nós somos limitados, nós somos incompetentes. O nosso pensamento e a nossa visão é limitada, e não conseguimos ver e enxergar o melhor para nós. O máximo que nós conseguimos ver é o que os nossos olhos conseguem nos conduzir. Mas os seus olhos vão além, os seus planos vão além. O Senhor enxerga na capacitação de cada um desses irmãos. Às vezes as dores, as lutas que eles passaram são somente uma capacitação daquilo que o Senhor vai realizar no coração de cada um deles, daquilo que o Senhor vai realizar na vida deles, ó Pai. E talvez o Senhor use a vida deles para abençoar outros, assim como Moisés foi uma bênção na vida daquela nação, quando o Senhor o levou, o usou, o capacitou, falou através dele, moveu através dele. Ele conduziu um povo no meio do deserto. Uma história linda que começou de trás de um rebanho de ovelhas. Pai, eu quero pedir nessa noite que o Senhor venha abençoar meus irmãos. Eu não sei o que se passa no coração, e louvado seja o Teu nome por isso.
Eu não sei as dores, as lágrimas, daquilo que machuca, dos planos que não foram feitos, daquilo que não foi realizado, daquilo que não se alcançou, daquilo, ó Deus, em que impediu, que tem machucado, daquilo, ó Pai, que foi falado e que ficou armazenado. Deus, as mais variáveis situações podem acontecer em nossas vidas, mas eu sei que existe um Deus que Ele vê, que Ele ouve, que Ele sabe e que Ele desce ao nosso encontro. Ele desce ao nosso encontro. Ele desce para mudar, Ele desce para restaurar, Ele desce para fazer novo, Ele desce para poder levantar, Ele desce para libertar, Ele desce para mover com glória e poder sobre as nossas vidas. Nessa noite, ó Pai, eu quero colocar os meus irmãos diante do Senhor, no teu altar, e pedir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que as dores, que as mágoas, que as cicatrizes sejam saradas. Ó Deus, que eles, ao se levantarem desse altar, se levantem renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Renovados, talvez não enxergando, talvez não vendo o que vai acontecer, talvez ainda nem caminhando para o processo, mas que eles levantem na fé, sabedores que o Senhor tem planos lindos para cada um deles, ó Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, e eu quero nessa noite declarar o recomeçar na vida de cada um dos meus irmãos, o recomeçar do Senhor sobre a vida deles. Abençoa-os, ó Deus, abençoe. Não deixe que Satanás tente destruir aquilo que o Senhor construiu e começou a realizar a boa obra na vida deles. Eu coloco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vocês podem se assentar. Queridos, vocês se assentem 2 minutinhos. Eu só quero dar um anúncio. Domingo nós temos um culto de Pentecoste, às 18 horas. Eu queria que você preparasse o teu coração, que você viesse. Não falta não. Ai, pastor, nossa, me deu uma enxaqueca. Vem com enxaqueca mesmo. Ai, mas a minha unha encravou. Vem com unha encravada mesmo, que Deus desencrava a unha. Deus cura enxaqueca, Deus mexe na coluna. Minha perna aqui, eu estou falando com os irmãos, mas está, ó, dormentinha. Isso é nervo ciático, né? Foi para o saco. Mas também o peso na frente arrebenta atrás que puxa a perna. Aí já está andando torto. Mas eu queria que você viesse, participasse. Domingo, às 18 horas. Nós temos EBD, Escola Dominical, e à noite nós temos o nosso culto. Amanhã é o último dia de consagração, não é do jejum. O jejum continua, você só vai entregar o jejum no domingo, viu, Bruno? Bruno já queria começar a comer amanhã. Esse Bruno é esperto. O Bruno já falou assim: eu entrego meu jejum 5 horas da manhã, às 6 horas eu arrebento. Já ia sair daqui e tomar um copo de Coca-Cola, às 6 horas da manhã. Não, o jejum você entrega no domingo. Amanhã é o último dia da consagração que nós temos feito, 5 horas da manhã aqui na igreja, segunda, quarta e sexta, depois de 12 dias. E eu comentei com um rapaz que eu conheci lá de Taubaté, e eu falei para ele assim: hoje, rapaz, eu estou no ar desde 4 horas da manhã. Mas por que, rapaz? Eu falei: porque a gente tem feito uma consagração na igreja às 5 horas da manhã. Ele falou: você é louco? Eu falei: louco é você, que não se põe diante de Deus. Mas foi tão legal, foi ele que comprou meu carro. E o cara grudou. O cara me ligava 20 vezes por dia. E aí, quando eu fui entregar o carro para ele, que dava dor no coração, sabe? Você tem uma história de amor com o carro durante 5 anos. Aí você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou vendendo o carro. Aí dei a chave para ele, ele sentou no carro, colocou a mão no volante, abaixou a cabeça. Eu falei: pronto, o cara agora vai falar em línguas e tudo, olha só aí. Aí eu falei: está tudo bem, cara? Ele falou: lutei tanto para comprar um carro. Eu falei: então deixa eu orar com você. E pedi para que Deus pudesse dar a mesma alegria à família dele, a mesma que foi proporcionada a nós durante esses anos que nós tivemos com o carro. Eu falei: eu quero a mesma alegria que nós tivemos sobre a tua vida nesse carro. E esse cara falou: pastor, eu preciso vir nessa igreja para ver esse povo que acorda às 5 da manhã para orar. Eu falei: não são só 2 não, viu? Tem bastante gente. Não é verdade? Né, Eli? Vem bastante gente.
Primeiro dia que eu vim aqui, a Débora veio no carro, amor, acho que vai estar só eu e você. Eu falei, não tem problema, estamos juntos. Você dorme, eu te acordo, eu durmo, você me acorda. E foi chegando, e bastante gente veio para poder orar. Isso é bênção. Amanhã é o último dia de uma consagração às 5 da manhã. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você não veio dia nenhum, vem amanhã. Vem amanhã. Vai ser bênção. Vai ser um tempo bem gostoso. O seu jejum você entrega no domingo, depois do culto. Depois do culto, você vem com a coca debaixo do braço. Acabou o culto, você já e toma. O pessoal viciado em Coca-Cola. Nem sei se é Coca-Cola que você está de jejum, não. Mas o pão é terrível, irmão. Eu vou tomar café de manhã, eu não sei o que comer. Eu fico olhando assim, ó. Aí inventa moda, né? Inventa moda, porque eu não estou comendo pão só por Deus. Mas só depois do culto. E eu tenho certeza que o nosso jejum, a nossa consagração, vai mover o coração de Deus. E eu queria que você não faltasse domingo em nome de Jesus Cristo. Não se deixe ser impedido. Não se deixe ser impedido. Eu vou te contar já o que vai acontecer. Várias coisas para impedir que você venha. Vai chegar a família, vai doer, vai machucar, vai não sei o quê, vai reclamação, vai espirrar. Fala, o diabo dos infernos vai perturbar o capeta lá, os seus anjos. Eu vou para a casa do Senhor. Há um plano de Deus na minha vida nesse domingo na igreja. Há um plano. E você que está assistindo na internet, você vem também. Há um plano de Deus sobre a tua vida nesse domingo. E eu gostaria que todos os irmãos estivessem aqui. Amém, queridos? Agora vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem tem um casal cheio da graça. Você não pode faltar. Convida, irmãos. Pelo menos 10 a mais cada um. Vai ser bênção. Pai, eu quero te louvar por esse tempo que passamos juntos. Leva-nos para nossas casas. Nos dê um final de semana abençoado, debaixo da tua proteção. Pedimos que o teu poder e graça venha renovar nossos corações e que vivamos, ó Deus, na tua paz. Em meio a tantas tormentas, na paz que transcende o entendimento. Eu quero pedir isso, ó Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos e que o Senhor possa nos guardar a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deixa eu te pedir um favor, se você vê alguma criança sentando nas garrafas, você dá uma garrafada na cabeça deles, não podem ser